Gente, vamos lá para a palavra. Que ô parto de gêmeos hoje, Jesus. Meu Pai, sem doula, mas foi uma bênção. Deus, como eu falei no início dessa reunião, a gente fala assim, eu quero a unção. Me unge, Senhor. Aí ele pensa assim, nossa, tu sabe realmente o processo para me te ungir, como é que é? Sabe como é que é o processo da unção? Como que ela é feita? Daí quando eu oro pela reunião de mulheres, eu sempre digo assim, Deus, não deixa a gente perder o coração, perder a essência. Gente, é verdade, eu choro quando eu vou orar por nós. É um lugar guardado pelo Senhor. Eu digo, Deus, não deixa a gente se perder, não deixa a gente errar, não deixa a gente cair no automático. A gente quer confiar em Ti, acreditar. Só que para isso você vai precisar deixar ser esmagada. Vai precisar deixar Ele fazer do jeito dEle. É igual aquela mulher que quando tem algumas mulheres têm um marido que não toma um posicionamento. Tem mulheres que o homem é aquele homem que está sempre na dependência dela. É a coisa mais triste para uma mulher, é isso. O homem que não toma a postura de homem. Tem homem que não consegue nem definir o restaurante que os dois vão jantar. Gente, isso é muito triste. Aí outro dia um cara falou assim para nós, mas se eu falar o restaurante, ela vai reclamar assim, mas que ela vai de bico por teu restaurante, mas ela vai contigo. Porque o que essa mulher precisa muitas vezes é que você se posicione. Às vezes só faz a vontade dela, ela vira uma tirana, uma chata. E aí a gente começou a conversar, sabe? E nós temos tratado pessoas assim, a gente percebe essa dificuldade, porque é o controle. A gente quer ter o controle, até do marido, de tudo, da casa. Eu mandei um áudio para o meu marido ontem, eu vou contar. Gente, eu não sei se é só o meu ou de vocês também é assim. Vamos ter um papo só entre nós aqui. Ele não está ali, não. Olha aqui. Meu WhatsApp, meu celular, se eu não estou com a minha família, se meus filhos não estão perto de mim, nem o meu marido, é imprescindível que eu fique toda hora vendo as notificações, porque vai que a escola liga, vai que precisa de mim. E já faz uns dias que ele está envolvido com tanta coisa, ele não me atende, não responde meus WhatsApp. Eu falei para ele assim, amor, estou começando a ficar irritada. Aí antes da reunião, na quinta-feira, só falta criar asa em mim. Que eu fico andando pela casa assim, eu vou ministrar hoje, Jesus me ajuda. Não quero me estressar com ninguém. Aí o que eu faço? Eu ligo 6 horas para saber como é que nós ia fazer. Ele não me atendeu. Aí ontem, eu mandei um áudio assim para ele. Tu é o pastor da igreja, né? Isso é coisa do diabo, do inimigo, o que é isso? Que o marido não responde na hora. Se eu bati o carro, se eu furei o pneu, se eu preciso de alguma coisa, eu vou... Aí a gente já, eu vou morrer à míngua. Quem a tua família falava assim? Tua avó? Aí eu falei para ele assim, não, eu preciso de um gabinete pastoral, vem cá, me ajuda, como é que eu lido com meu marido? Daí ele assim, essa situação é complicada, ele falou para mim. Mas a gente diz assim, não, eu quero que o meu marido floresça. O cara está florescendo, está puxando ele para trás. Olha o silêncio. Aí, às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Não, Deus, o controle é todo teu. Olha eu entregando o controle para Deus, bate foto. Não, sim, é do teu jeito, Pai. Não é do meu. Mas aí você sabe que passa 5 minutos. Você pega o controle de novo e começa a fazer as coisas do teu jeito. O convite hoje para nós é dizer assim, larga o controle e deixa ser o teu Deus. Deixa o teu marido ser marido. Deixa os teus filhos serem crianças. Deixa as pessoas serem elas mesmas. Por que você tenta mudar as pessoas para amar elas? Ama elas como elas são. Você sabe que você não consegue se mudar? Tem tantas áreas da nossa vida que a gente chora e diz que promete mudança, mas a gente não consegue.
E Deus nos ama mesmo assim, não desiste de nós. E Deus está falando com pessoas aqui hoje. Ei, para. Larga o controle. Deixa Deus fazer. Eu queria que você abrisse João, capítulo 13. Enquanto você abre, eu quero dizer para você que o reino de Deus, ele é muito diferente do reino da terra. Eu estou escrevendo um texto agora sobre a glória humana. Comecei a ter algumas revelações, como a glória humana é uma tentação para nós. A glória dos homens, o favor e o elogio das pessoas é uma tentação para nós. Porque nós podemos nos perder por causa da glória humana. Porque no reino de Deus a glória não é nossa. A glória ela vai para Deus. Mas no reino dos homens a glória vai para a pessoa. E o reino de Deus, escute o que eu vou falar, ele não tem os mesmos valores do reino desse mundo. É por isso que quando Jesus, escute isso, quando Jesus começa o ministério dele, Jesus não fez uma conferência famosa e convidou um cara top para ministrar. Quando Jesus começou o ministério dele, Jesus começa a estabelecer princípios, ele se batiza, É tão interessante, olha só, Jesus se batizou. Tu acha que ele precisava se batizar? Sabe o que eu descobri? Que a gente está querendo se encher de tudo que ele um dia se esvaziou para ter a gente. Ele se batizou e a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor o conduziu para o deserto, para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Ele começou assim. Talvez qualquer um de nós começaria de outra maneira. Talvez eu já ouvi tantas coisas, você também já ouviu tantas coisas. Como você deve se comportar? Afinal você é uma pastora. Afinal você é a mulher do fulano. Afinal você é a ciclana, beltrana. Você tem que se comportar desse jeito. Jesus quebrou todos os protocolos possíveis. Ele foi a pessoa mais simples, mais acessível dessa terra, mais humilde. Às vezes a gente é tão orgulhoso, né? Talvez se o coração humano é tão sujo, quantos batismos você não tem se submetido, coisas que você não precisaria, mas você ia ser um modelo do reino de Deus. Sabe o que é que prega? Não é a palavra, é o modelo, é a vida que prega. Jesus permitiu que na carne dele fosse escrito a mensagem que ele estava carregando. Eu vim para salvar você. Eu vim para te amar até o fim. E se for precisar de morte, eu vou morrer por você. Lucas 13 diz assim. João 13, desculpa. Ainda bem que vocês estão ligadas, gente. Era só para saber se estavam ligadas. Mentira, não. Brincando. Meu marido que faz essas coisas. Vice, cuida com quem tu anda perto, porque tu fica parecido. Já tem uma aqui, ó. Tá, João 13 diz assim. João 13, tá? No 1. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado. Obrigado, Marcelo, por estar aqui comigo. Obrigado, Deus te abençoe. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus. Jesus sabia que havia chegado o quê? O tempo de Deus. Em que partiria desse mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele amou até o fim. Jesus não desistiu de ninguém no meio do caminho. Nem da adúltera, nem do publicano, Zaqueu. Cobradores de impostos, leprosos, cegos, homens e mulheres de mão mirrada. No 2,
Durante o final da ceia, quando já o diabo incutia no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, toda traição é financiada pelo diabo. Não existe nenhuma traição que não é financiada por ele. O espírito da traição, da facada pelas costas, do beijo mentiroso de Judas, é financiado pelo diabo. É o mesmo, dos mesmos criadores que fizeram Caim matar Abel, mesmo. No 3. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando para Deus. Vou voltar nessa parte, no 3. E sabendo Jesus que o Pai tinha lhe concedido poder, autoridade sobre tudo que existe. Não existe nada fora do poder dele. Nada. Nada. E que viera de Deus, e ele estava retornando para Deus. Ele levantou-se da mesa. Ele tirou a capa. E ele colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida ele derramou água em uma bacia. E ele começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava na sua cintura. Ele se aproximou de Simão Pedro, que lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que faço agora, tu não pode compreender, Pedro. Todavia, você vai compreender mais tarde. Mas disse Pedro: Senhor, jamais me lavarás os meus pés. Tu é rei. Jesus estava quebrando um padrão de pensamento em Pedro. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo. E rogou Simão: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Já viu aquela pessoa que é 880? Eu sempre caio em Pedro, que dó, tadinho. Explicou Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, e o seu corpo já está completamente limpo. Aí lá no 12, versículo 12: após haver lavado os pés dos seus discípulos, ele tornou a vestir a sua capa, voltou, sentou-se à mesa e lhe indagou, perguntou: vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e estáis certo, pois eu realmente sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Igualmente, vós também devem lavar os pés uns dos outros. Igualmente, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. E em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esses ensinamentos e o praticardes, abençoados sereis. Uau! É a última mesa. Você imagina, Jesus
estava se despedindo dos discípulos. Eu estou ainda assistindo aquela série The Chosen. Sabe quando você ganha um chocolate muito gostoso, algo que você, não sei se na infância você fazia isso ou você ainda faz, você come devagarzinho. Ai, eu não estou conseguindo ver um capítulo após outro. The Chosen é um aplicativo que tem a série mais linda sobre Jesus. E eu assistindo aquilo, tu entra na história, Jesus e os discípulos, eu comecei a perceber o quanto foi traumático para os discípulos Jesus ter morrido, o quanto foi difícil para eles. Era tão difícil que tem uma cena que está assim, eles estão tudo felizes lá, os discípulos, e Jesus chega cansado, e Jesus chega pensando, qual vai ser o dia que eu vou ter que avisar para eles, que aquilo que eles acreditam sobre mim, que eles acham que eu vou tomar o reino, não vai acontecer. E que eu vou me entregar numa cruz por amor a eles. Quando vai chegar o dia que esses 3 anos e meio que eu estive com eles, eu estou plantando neles, mas a verdade é que eles serão autorizados quando o Espírito Santo vir sobre eles. E tudo aquilo que eu plantei de verdade vai vir para fora. Porque todo ensinamento sem a presença do Espírito Santo mata. Jesus deu uma ordem, escute, Jesus deu uma ordem para eles. Depois de ressuscitado, eu estou estudando agora quais foram os passos de Jesus após ele ter ressuscitado. O que ele fez primeiro? Eu já vou adiantar. A primeira coisa que ele fez foi falar com uma mulher. Uma amiga. Ele fez questão, não precisava estar lá, podia mandar um anjo, disse que Jesus foi. Ele se vestiu de jardineiro. E ele pensou, Maria vai amar quando eu dizer que sou eu. Jesus é muito lindo. Ele é maravilhoso. Se a gente conseguisse tirar essa capa da religião que colocaram na gente, ai, a gente ia conhecer um Jesus tão lindo. E ele se revela uma mulher. Depois que Jesus ressuscita, os passos dele são muito pontuais. E um deles diz que enquanto ele estava comendo na mesa com os discípulos, um dia, comendo na mesa, ele disse assim, vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês vão receber um poder. Porque João batizou nas águas, mas vai vir o batismo com o Espírito Santo. Não se movam desse lugar sem o Espírito Santo, Jesus estava ensinando. Sabe, faltou eu falar aquilo. Sabe quando a mãe está prestes a sair, ela volta? Jesus volta e diz, olha, não esqueça um casaco no dia frio. Jesus diz assim, ei, não faça nada até que o Espírito Santo te autorize. Mas eu já li a Bíblia de capa a capa, 3 anos e meio andando com Jesus. Sabe Jesus? Pão multiplicou, estava lá. Não muda, sabe por quê? Judas viveu tudo isso. Pedro. E se perderam no meio. A verdade é quando o Espírito Santo vem em cela. Deus está falando para algumas mulheres aqui, ei, não se mova antes que o meu Espírito te autorize. Até que desça sobre você poder do alto. E você seja revestida, autorizada. E Jesus, ele fala para os discípulos isso. Mas nesse dia aqui, eu amo Jesus porque ele não pregou só com palavras, ele pregou com a vida dele. Ele ensinou com a vida. Jesus foi um modelo. Sabe qual é o nosso problema? Eu digo assim, tanto dos católicos quanto dos evangélicos, agora eu vou falar. Nós somos cristãos, estamos divididos hoje em católicos e evangélicos, né? Tem mais duas vertentes mais fortes. Eu sou irmã dos irmãos católicos. Eu acredito que tem muita gente na igreja católica que ama a Deus. Por isso que o céu, Jesus não fechou o contrato com os evangélicos, só quem é crente que vai, só quem é da igreja evangélica que vai subir, não. Vai ter muita surpresa lá.
Mas os erros, eu fui estudar os santos da Igreja Católica há uns 10 anos. Ele não é gente, não pode uma pessoa abrir mão de tudo. Teve pessoas que abriram mão de tudo. Então o que é que faz? Não, vamos fazer ele alguém especial, que a oração dele é uma bênção, ele seja o nosso mediador entre Deus e os homens. Então eu não preciso mais orar para Deus, eu oro para ele. Aí a igreja evangélica, pois é, né? É, mas tem igual também. E o pior, o nosso anda, caminha e é vivo. Idolatramos pessoas. Às vezes, eu tenho que me posicionar aqui depois da reunião de mulheres, ou quando eu vou ministrar fora. As pessoas chegam para mim e falam assim, outro dia uma pessoa assim para mim, pastora, me dá uma bênção. Eu falei, está amarrado. Vamos se arrepender. Eu não estou nesse lugar. E tu, por favor, te arrepende. Tudo que nós vivemos aqui, você já está abençoada. Você não precisa da minha mão na sua cabeça para te abençoar. Eu não sou alguém especial. Tenho as mesmas lutas que você tem. Sofro das mesmas coisas. É diferente você estar enfermo. Vamos orar. Não estou gerando. Vamos orar. Mas uma bênção? Não. Você já está abençoado. Sabe o que Jesus está falando para nós hoje? Tem coisas que você vai entender só depois. Mas você vai precisar confiar em mim e deixar eu tocar em lugares que você se escandaliza. Porque Pedro se escandalizou. Pedro representa a igreja. Outro dia eu fui pregar numa igreja diante de Deus, gente. Que eles fizeram um buraco no púlpito. E o pastor saía de dentro do púlpito. Ligava um botão e levantava. A gente ri, mas é triste. Porque, sabe por quê? Para mim, e eu estou buscando, o maior título da minha vida é dizer assim, sabe aquela mulher lá? Ela é muito parecida com Jesus. Jesus falou assim, sabe, eu sendo Deus, a igreja se transformou em um lugar de muitas oportunidades. O púlpito se transformou num lugar de muitas oportunidades. E Deus está dizendo assim, mal sabem eles que o melhor está na mesa comigo. E Jesus tem uma forma de ministrar que eu amo, que eu creio que Deus está curando a igreja brasileira, os líderes da igreja brasileira, curando pai e mãe também. Os pais e as mães dentro de casa. É que Jesus, antes de falar, Ele deu exemplo. Ele não falou nada, dizendo, está vendo, eu estou me levantando, despindo a capa, vou botar a toalha, vou lavar o... Ele não falou nada, ele simplesmente fez. Sabe o que é que falta para nós? Mais atitude e menos palavras. A tua atitude, que você é humilde, as suas palavras de humildade não, na verdade não. Na verdade, se você diz que você é humilde, você já não é. Já perdeu toda a humildade de você. É por isso que com Deus não dá para se vangloriar, porque você perde a presença. E Deus está falando para nós essa noite, ei, eu ensino pelo exemplo. E eu lavei os pés dos discípulos. E agora eu vou entrar em algo. A gente está toda a vida querendo ser honrada pelas pessoas. A maior parte das nossas dores e mágoas é porque o meu marido não fez aquilo que ele deveria ter feito. Ele não me atendeu na hora que eu queria. A minha amiga não fez o que eu... O meu filho... A gente está toda hora reclamando honra. Fulano nem se importa comigo. E você se importa com quem? Existe um vício chamado vitimismo. E ele te impede de crescer. Eu não sou contra
eu não sou contra coaching de forma nenhuma. Eu acho que realmente tem pessoas que precisam trabalhar no desenvolvimento pessoal nosso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Cuidado. Muito cuidado. Para você não estar buscando a glória desse mundo e se perdendo da vontade de Deus para a sua vida. Cuidado. Se Jesus era um coach, olha que coaching ele foi. Ele se levantou e desceu. Sabe, às vezes o que é que falta nos nossos casamentos? A gente descer mais. A gente pegar mais balde, a toalha e lavar o pé do nosso marido. Deus o livre, está amarrado. Agora ela forçou a barra. Se tem feminista aí, tá assim. Se você ama Jesus, você não é feminista. Você é feminina. É diferente. Mulheres feridas levantam bandeiras. Mulheres curadas levantam outras mulheres. É isso. É isso. Eu já lavei o pé do meu marido. Dá vontade de morrer. Não pode ser, Jesus. Eu lembro um dia eu estava orando e veio assim: lava os pés do teu marido. Eu falei: está amarrado, está repreendido. Deus falou: Às vezes você vai precisar pedir perdão, não com palavras, com atitudes. Sabia que as pessoas falam que nos amam com atitudes? Eu acho tão lindo. Elas falam que nos amam com atitudes. Meu pai foi me visitar um tempo atrás e ele levou uma rosquinha para mim. Ele não disse que me amava, mas a rosquinha estava dizendo tudo. Sabe? Aprenda a ler nas entrelinhas. Para de ser rabugenta, pesada. Eu sei que tem gente aqui que as pessoas falam assim de você, ó, vou te contar a verdade. Nós somos amigas e vou falar a verdade para você. Lá vem a fulana, cuidado, 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 cuidado. Tira o salto, porque agora a gente vai ter que pisar em ovos. É difícil. As tuas amigas te amam, é verdade, mas é chato. Porque tu está sempre criando climão. Igual assim, ó, vou te dar um conselho. Na tua parentela, fica calada. E só fale para ser bênção. Quem sabe Deus vai dizer assim: lava o pé da tua cunhada, da tua sogra. Talvez você vai chegar para tua sogra com uma bacia e uma toalha na mão. Se você soubesse o poder da honra, você não tem noção. Por isso que o diabo ama prender as mulheres na desonra, porque você fica estéril. Lembra de Mical quando desonrou Davi? Estéril. A melhor coisa que tem é você ser ofendido, você não ofender. É melhor você pagar a conta do que pagarem a conta para você. É por isso que eu digo que o reino de Deus é ponta cabeça, gente. Às vezes você vai ter que ser querido e legal com aquela pessoa que te entristece, que faz, porque tem gente que não precisa matar e falar mal da pessoa. Ela lança uma palavra e destrói. Hoje Deus está nos convidando. Ele é maravilhoso, né? Ele fala: vem, eu quero destravar vocês. Mas bem bobinha: vamos, destrava, Senhor. Aí depois diz: agora tira a capa e pega uma toalha e vamos começar pela bacia, pela toalha.
Vamos começar servindo, nos humilhando. Mas Pedro, ele fala algo muito interessante. Não, Senhor, Deus me livre. Não combina contigo, Jesus. Tem um pastor que eu amo muito, ele é um exemplo para mim. Porque às vezes as pessoas querem nos colocar num lugar que não é nosso. E eu quero dizer uma coisa para você: se você congrega nessa igreja e você ainda não me abraçou, por favor, eu quero te dar um abraço. Eu não sou uma pessoa distante, eu não sou uma pessoa intocável. Todo domingo eu estou aqui. Eu já falei isso, eu não saio numa nave da Xuxa daqui para trás e vou lá com um coquetel separado só para quem eu quero. Não existe isso aqui. Eu estou aqui. Agora tem que ter paciência. Mas estou aqui. E no final do final, se tu ficar até o último, vou lanchar contigo num lugar que estiver aberto. E eu tenho um exemplo disso. Mas as pessoas às vezes querem te colocar num lugar que não é seu. E toda hora a gente vai ter que sair desse lugar que não é nosso. As pessoas queriam colocar Jesus num lugar que não era dele. E Jesus dizia: não, o meu lugar é esse. E Pedro fala: não, Senhor, não combina contigo, capaz. Aquele que vai ser o rei, aquele que veio. Não existe nome além de ti, não existe outro nome. O maior nome é teu. Sabe de uma coisa? Toda humilhação, toda humildade precede uma honra. Mas sabe por que Deus dá honra? Porque para você ela já não significa mais nada. Deus só dá coisas para nós quando elas já não são mais importantes para nós. Quando a gente quer muito uma coisa, pode perceber que essa coisa foge de nós. Aí quando a gente esquece, amém, está na mão. Aí Deus fala: agora eu posso te dar, porque isso aqui não vai te roubar de mim. Você não vai mais amar isso do que a minha presença. E Pedro se indigna e fala assim: Senhor, não. E o Senhor fala uma frase para Pedro, que eu quero dizer para nós nessa noite. O que eu faço agora, você não está entendendo, mas você vai entender. Muitas de nós estamos vivendo o processo que a gente está sofrendo. Jesus está vindo de uma forma que você não esperava. Jesus está te escandalizando. Como assim, Deus? Nunca imaginei. Na verdade eu estou te seguindo porque eu quero lá na frente ter um lugar do lado. Não foi assim que os discípulos pediram? Só que o Senhor falou assim: filho, mesmo que você não entenda, deixa eu te ensinar. Jesus é tão paciente que até quando a gente não entende, Ele ainda continua nos ensinando. Quem faz tarefa com o filho aqui? Eu senti assim, ai. Tem gente que se transforma na hora das tarefas, eu sei. Vira o dinossauro Rex ensinando. Fica nervosa, estressada. Posso falar uma coisa? Não coloca a nota no lugar de valor. O seu filho tem valor. Amém? Celebra até os 5, 6 dele. Ajuda ele a melhorar. Você chamar de burro, dizer que não vai dar nada, que não consegue, não vai resolver nada, só vai piorar. Acredita. Eu amo aquele testemunho da mãe do Thomas Nelson, né? Que criou a lâmpada. Graças a Deus esse homem, né? A energia elétrica, a lâmpada. A escola mandou ele embora, né? Thomas Edison. Eu tenho as universitárias. Thomas Edison. E mandou ele embora, mandou com uma carta no bolso dele, dizendo assim: foi expulso da escola. E ela lê aquela carta, dizendo assim, ó, seu filho, mas ela lê em pensamento, porque a mulher sabe, ela não conta sonhos de terror na frente do filho. Ela não vai contando histórias do passado dela na frente dos filhos. Às vezes eu me pego aqui com cada mãe contando coisas do lado da criança, que eu falo assim: dá para te parar um pouquinho? Ela pega uma aguinha, meu querido. Eu falo: você não pode falar isso na frente da criança. A mulher falou: ai, que eu tentei me matar, peguei a corda. Eu falei: tá amarrado, tu tá louca, falar isso na frente da criança. Olha o que tu tá fazendo, tu é uma autoridade. E ela lê para ela mesma, e o menino fica esperando o que a carta dizia.
E ó, seu filho não precisa mais vir, ele não é um bom aluno, nós não vamos investir nele, tal. Aí ela se ajoelhou assim e disse: filho, olha isso aqui, eles disseram que você é tão inteligente que não tem mais nada para te ensinar. E pediram para a mamãe te ensinar em casa. Olha o homeschooling nascendo aí. Então, filho, agora nós vamos aprender em casa. Olha como você é inteligente, você é diferente. Todos os seus amigos vão para a escola, você vai ficar em casa com a mamãe. Uma mulher curada cura. Ela não propaga feridas. E ele, quem foi? Thomas Edison. Sabe, Jesus falou assim: o que eu estou fazendo na tua vida, tu não vai entender agora. Mulher, o que ele está fazendo, você não está entendendo agora. Mas ele vai te dar uma promessa. Daqui a pouquinho, você vai entender. E ele dá um segredo. Lá no 17, diz assim: portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e praticar, abençoados sereis. E tem 3 níveis aqui, e eu vou terminar. O primeiro, você precisa compreender. E como é que a gente compreende? Ouvindo Jesus, estando à mesa com Ele. Às vezes, muitas mulheres falam: ai, pastora, eu não consigo, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Eu te entendo, porque eu já fui assim também. Mas um dia eu fiz um pedido, eu falei assim: Pai, tem segredos nessa palavra que eu sei que o Senhor pode me revelar? E eu comecei a compreender. Só que não basta só compreender, Ele dá um nível além. Ele fala assim: depois que você compreende, você pratica. E a palavra vai nos dizer que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam, é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Não tem fundamento. Vieram os ventos e destruíram aquela casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como aquele que construiu a casa sobre uma rocha. Pode vir a tempestade que vier, você está seguro. Às vezes a gente já viu aqueles teólogos chatos? Porque eu conheço, graças a Deus, eu conheço teólogos humildes. E eu recebo desses homens. Eu mando áudios. Aqui na igreja nós temos, e eu mando áudio quando eu estou com alguma dúvida. Eles são mais profundos nas escrituras. Eu falo: ai, o que tu acha disso? Quando eu fui construir a ministração sobre as talhas, né, que as talhas foram, o vinho, né, foi derramado nas talhas. Muitas coisas que eu construí, eu pedi ajuda de pessoas com mais profundidade histórica, cultural, da época. Mas o problema é quando você tem muita informação e pouca prática. É por isso que a Bíblia vai nos dizer assim: Jesus resumiu, sabe de uma coisa? De tudo. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Resume as leis e os profetas. E é onde a gente mais erra, no amor a Deus e ao próximo. Quando você pratica, é liberado algo sobre você que é o 3º nível. Você é abençoado. Então não é a mão do fulano na sua cabeça que vai te abençoar. É quando você praticar a palavra de Deus. É quando você praticar aquilo que você compreende. Porque não é só pegar uma coisa pronta: ah, é assim, você tem que compreender. Eu descobri agora no meu iPhone, no telefone, mas quando eu estou fuçando umas funções aqui, eu descobri que o print, às vezes tem que apertar 2 botões, né? Mas eu descobri que se eu acionar um mecanismo aqui, eu dou 2 cliques aqui, ó, eu bato um print. 2 cliques aqui, ó, já bateu o print. E eu não sabia. Mas por que eu desfruto hoje? Porque eu compreendi. Você só consegue desfrutar daquilo que você entende, daquilo que você sabe. Tem coisas que você não pratica, não é por maldade, é porque você não entendeu. E essa é uma noite de concerto aqui.
como igreja, dentro da sua casa. Às vezes a gente vê alguns liderados lavando o pé do pastor. Dificilmente você vê pastores lavando o pé de liderados. Às vezes é o pai e a mãe que tem que chamar a criança e dizer assim: te falei muita coisa, filho, vem cá, deixa eu lavar o teu pezinho. Deixa a mãe esquentar uma água numa bacia, o papai e a mamãe vai pedir perdão para você. Estamos aqui para te servir. E quando você for conquistar algumas coisas, não esqueça das pessoas que foram fundamentais para você chegar até ali. Essa semana eu fiz algo que estava no meu coração. Como eu falei para vocês, eu estou num tempo de conquista de um sonho meu. E só de olhar eu choro todas as vezes, porque era algo impossível. E no domingo à tarde eu estava lavando a louça lá em casa e Deus falou assim: chama o teu pai e a tua mãe e leva eles lá para ver. Daí eu falei assim: ah, Deus, o pai não vai querer ir de jeito nenhum. Cansado, domingo, a mãe dorme o soninho da tarde dela. Mas quando você se move em honra, as portas se abrem. Eu mandei mensagem, a mãe me falou: não, filha, não dá, estou cuidando da avó, tenho uma avó de 90 anos, estou aqui cuidando da avó, não posso. A minha mãe também estava honrando a sogra dela. Honra libera honra. Mas o meu pai ficou na hora sabendo que a minha mãe tinha me descartado. Meu pai: não, manda um áudio para ela, eu vou. E quando eu cheguei lá, eu falei assim para os dois: obrigado por não ter desistido um do outro, ter ficado casados até aqui. Obrigada porque vocês me geraram, me amaram. E as minhas conquistas são de vocês também. Eu quero que vocês desfrutem disso. Quando eu saí, e assim, eu estava dirigindo o carro e os dois de meu caroneiro, e Deus falou assim: tá vendo como a vida ela é um ciclo? Hoje tu conduz eles, tu é pastora deles. Mas nunca perca o lugar de honrá-los, de colocar eles no lugar de importância. Se você tem pai e mãe, deixa eles desfrutar das tuas conquistas. E quando eu saí, que eu saí do lugar que eu estava, eu deixei eles olhando, que eu saí, o Senhor falou assim para mim: abre a tua mão. Do nada, eu na rua. E Ele disse assim: agora vem sobre ti bênção sem medidas. Porque você não só compreendeu, mas você colocou em prática. Gente, é tão simples o reino de Deus. Mas a gente gosta do show. E aconteceu, eu falei do anel, né? Eu vou contar para vocês. Eu fui para Curitiba. E lembra que eu estou falando para vocês que as viagens estão sendo pontuais? Lembra que eu estou dizendo que eu estou ouvindo assim: pai, é para mim ir? Não. Daí, né, Sara? Não. E Curitiba me chamou, Curitiba, e uma mulher me tocou muito na internet. Ela falou: Curitiba está clamando. Eu falei: tá. E eu fui para Curitiba. No primeiro dia eu ministrei, foi uma bênção, mas no último dia, sabe quando Deus te pega? Ministrei em 2 lugares diferentes. No último dia, um lugar improvável, gente. Eles não tinham cadeira para tudo, tiveram que alugar cadeira. Encheu aquele lugar. Quando eu olhei aquilo, eu fui para o chão. Eu falei: elas sabem como é que eu sou, deixa eu beber um pouco em serviço. Eu fui para o chão. Quando eu fui no chão, eu comecei a orar e Deus disse assim para mim: pega a palavra. E eu peguei a Bíblia, abri em Esther, bem naquele versículo que Esther estava sendo coroada. Então o rei escolheu a Esther, colocou a coroa na cabeça dela e disse: você é rainha escolhida. E eu estava ali,
E aí Deus começou a falar coisas, sabe, sobre isso na minha vida. E Ele assim, às vezes eu vou te colocar em lugares como Esther, decisões, mas às vezes você vai ser como aquele eunuco, você vai cuidar das Estéres que eu estou levantando. E eu me levantei, e aquela palavra, e eu aprendi que nem tudo que Deus fala para mim é para me ministrar. Eu levantei de lá, a palavra não tinha nada a ver com Esther. Graças a Deus. Quando acabou, aí eu atendi as mulheres, tirei foto, fiquei lá. Uma mulher ficou por último. E ela disse assim para mim, olha, enquanto tu ministrava, eu fui lá e liguei para o meu marido. E eu quero te dar algo, eu pedi autorização para ele se eu poderia te entregar, porque é um presente dele para mim, foi mandado fazer. Só que Deus falava o tempo todo, dá uma coroa para ela, porque eu estou coroando ela como rainha Esther. E quando ela põe no meu dedo é uma coroa. Não existe anel, nunca vi um anel assim de coroa. E eu vou dizer uma coisa para você, tudo aquilo que Deus falar para você, Ele vai cumprir. Eu não estou falando de um Deus que não cumpre o que diz, eu estou falando de um Deus que fala. E o Senhor está falando comigo essa noite aqui. Se você arrancar a desonra do seu meio, se você parar de dizer assim, lá é uma humilhação, se humilhe. Saia da mesa, coloque a toalha, tire a capa, tire as credenciais, desça, lave o pé até do traidor. Jesus lavou o pé de todos. Você vai começar a entender e praticar o reino de Deus, e aí então você será abençoado. A glória de Deus vai vir sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não é difícil, é simples. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Não sou nada, eu não tenho nada, tudo é para ti. Eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo vem de ti. Deus está dando uma oportunidade para as mulheres que estão aqui. Sabe qual é o câncer de um profeta, de uma mulher e de um homem de Deus? É o orgulho. Ele destrói. Às vezes Deus não te colocou em lugares ainda porque Ele sabe que talvez você vai pisar em pessoas. E Deus está falando assim, filha, deixa eu lavar os teus pés nessa noite. Jesus quer lavar os teus pés nessa noite. Ele quer dizer assim, se você não deixar, você não tem parte comigo. Mas você vai dizer assim, Senhor, eu sou indigna. Ele vai dizer assim para você, mas eu te coloquei nessa mesa, e eu vou lavar os teus pés nessa noite. Sabe o que o Senhor vai fazer aqui hoje? Restaurar relacionamentos, coisas mal resolvidas, falta de perdão. Tem mulheres aqui que o seu marido, o seu casamento é restaurado, entre aspas, porque ele te traiu há um tempo atrás e você não consegue. É difícil para você. Deus está falando assim nessa noite, o perdão, libera o perdão, e eu vou restaurar a confiança do seu coração. Outras mulheres traíram seus maridos, estão aqui, já traíram, já feriram a aliança de casamento, e você se sente indigna. Olha o que Deus está falando para você nessa noite, deixa eu lavar os teus pés, eu te fiz digna outra vez, você é minha filha. O Senhor está nos convidando a nos despir. Será que você pode tirar sua capa aí? Eu quero orar por algumas pessoas onde o perdão é uma coisa muito difícil para você ainda. Lavar o pé do ofensor, ou lavar o pé daquele que você não tem muita afinidade.
Talvez você possa fazer isso literalmente, mas talvez lavar os pés seja se humilhar. Eu queria orar por você que tem dificuldade com o perdão. Você sabe que precisa perdoar, mas é difícil para você. Eu quero orar por você, vem aqui. A humilhação começa hoje aqui. Tira a capa. Isso. Algumas mulheres vão hoje perdoar os seus abusadores. Pessoas que roubaram a tua inocência. Vem mais pra cá, ó. Não fechem o caminho, isso. Venham pro meio. Isso. Isso. Teu coração está até acelerado, porque é tão difícil para você esse assunto. Mas Deus falou assim: deixa eu lavar os teus pés hoje. Deixa eu te ensinar um modelo correto. Deixa eu te explicar, filha, que eu te perdoei de tanta coisa. Lembra de onde eu te arranquei. Lembra de onde eu te tirei. Lembra. Você também errou. E eu não desisto de você. Eu perdoei você. E agora é com esse perdão que é preciso que você comece a liberar perdão. Isso. Faça isso. Você já entendeu, agora pratica isso. Verbaliza isso agora diante de Deus. Eu perdoo fulano. Isso, verbaliza. Eu perdoo. Eu perdoo. Isso. Não espere ninguém orar por você. Diga: eu perdoo. Eu quero descer. Eu quero descer, Jesus. Me ensina. Talvez é alguém da sua família. Talvez um irmão que te machucou muito. Talvez é uma liderança de uma igreja. Talvez foram injustiças que fizeram com você. Pessoas que te interpretaram mal, te julgaram. Deus está falando para você nessa noite: libera o perdão para essas pessoas. Enquanto você libera perdão, eu lavo o seu pé. E eu estou limpando você de toda a sujeira. Eu estou tirando toda a poeira da caminhada, e você vai caminhar mais leve agora. Deixa eu marcar você nessa noite, mulher.